quero fazer com você neste momento uma pequena meditação sobre essa passagem bíblica que está lá em Marcos 5, né? A partir do versículo de número 35, onde Jesus acalma a tempestade, um dos momentos que Jesus lida com a tempestade, né? E aqui é bem a passagem que Jesus está no barco com os discípulos e eles estão adentrando, né, as águas e tudo mais. E num determinado ponto a Bíblia fala que começou uma forte tempestade e começou a entrar água no barco e os discípulos começaram a se desesperar e neste momento Jesus dormia, né? Ali os discípulos acordaram Jesus, já desesperados, angustiados, e Jesus acalmou a tempestade. E nessa meditação eu queria trazer a você um pouquinho também de um testemunho meu, né? Do que Jesus primeiramente começou agindo na minha vida. Porque assim, eu lembro bem que no começo, onde Jesus começou a trabalhar no meu coração, eu tinha muito uma visão religiosa, né? Da religião, católico, crente, religiões específicas, né? E quando você entende que Jesus é suficiente, Jesus é a palavra, você entende que não tem nada a ver com religião em si, mas com Jesus. E eu lembro que numa ministração que eu estava assistindo até pela televisão do pastor Silas Malafaia, ele estava pregando sobre essa palavra, e eu fazendo meus afazeres domésticos, e lembro da meditação que ele fez nessa palavra, e isso foi o primeiro entendimento que realmente eu tive de quem realmente é Jesus, do que realmente é ter Jesus. E eu lembro de uma frase que ele falou. Ele disse: a presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade, significa que nossa embarcação jamais afundará. E naquele momento, o Espírito Santo testificou tão forte no meu coração que me veio aquela convicção. Eu ainda não ia para a igreja, ainda não frequentava a igreja, mas eu tinha aquela convicção: eu quero Jesus na embarcação da minha vida. Eu quero Jesus na embarcação da minha vida, não porque eu percebo que as coisas vão ficar fáceis, não porque com Jesus não vai ter momentos difíceis, mas é porque Jesus é a garantia que a embarcação não vira. Jesus é a garantia de que realmente eu vou conseguir atravessar qualquer mar revolto. Jesus é suficiente na embarcação da minha vida. Foi o primeiro assim start que realmente me deu de Jesus, né? De verdade, uma fé viva, realmente. E quantas vezes essa passagem ela ministra de forma diferente na nossa vida, e outras vezes nessa mesma passagem testificamos sempre outras coisas, outro ensinamento que também através dessa passagem a gente pode tirar é que o mar revolto, a tempestade, o vento, nada acordou Jesus. Ou seja, a tempestade não acordou Jesus, foi o clamor dos discípulos, o buscar dos discípulos ali até Jesus, mesmo desesperados, que o acordou. E eles foram no seu desespero dizendo: Jesus, não importa que nós vamos perecer, não te importa. E Jesus ali repreendeu o vento, repreendeu o mar, silencie, aquiete-se, né? E ele disse: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Então Jesus está dizendo: exercite a sua fé. Jesus está nos ensinando a exercitar exatamente a nossa fé. E é lindo esse final que diz: quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Até o vento e o mar, seres sem vida, lhe obedece. Até os seres sem vidas, até as coisas criadas por Deus obedecem a Ele. Então, em nós que temos vida e temos a vida dada por Deus, por que somos tão relutantes em obedecer muitas vezes a Ele, em se achegar tantas vezes a Ele, né? Então, que neste momento, essa passagem, você possa tirar um momento, meditar na tua casa, pedir que o Espírito Santo testifique no seu coração. Não só essa passagem, mas tenha o hábito de ler realmente a Bíblia, de buscar. Mas que Deus ele possa testificar isso no coração. Que Ele é o Deus que acalma a tempestade, mas que Ele não é o Deus que está simplesmente para você buscar no momento de tempestade. Ele é
aquele que tem que estar na embarcação da sua vida. E não na embarcação simplesmente como carona, mas como aquele que guia, que diz por onde você tem que andar, né? O direcionamento dele muitas vezes não é a garantia de que nós vamos andar por um mar sempre tranquilo, mas é a garantia, se nós seguirmos a direção dele, essa é a garantia de que mesmo enfrentando tempestade, é ele quem vai aquietar o mar, é ele quem vai aquietar o vento. Não é nós que temos que ter essa capacidade, mas aqui apenas o que nós devemos fazer é confiar a direção das nossas vidas a Ele. Isso é suficiente, isso é totalmente diferenciado, isso faz total diferença na nossa vida. E buscar a Ele, se achegar a Ele, ir até onde a presença dEle é celebrada, cultuada e realmente se entregar plenamente a esse Deus maravilhoso.